Bom dia, gente. Todo mundo entrando aqui. Hoje nós vamos ter uma convidada super especial, como em todos os outros dias a gente vem tendo, a doutora Casey. Bom dia, Vênus. Ó, a Casey já entrou aqui. Bom dia, Juliane. Como estão as coisas? Gente, essa sequência de lives aqui às 11 da manhã tá muito gostosa. A gente está recebendo um monte de convidado especial aqui da Abra, um monte de associados. A Juliane diretamente de... Você está em Palmas ou, ou Porangatu, Juliane? Bom, gente, hoje dou uns avisos prévios aqui. Nós concluímos o nosso primeiro simpósio, né, no sábado. O pessoal está emitindo certificados, foi muito gostoso. Quem ainda não assistiu, está disponível lá no nosso canal do YouTube, tá bom? Então, quem ainda não assistiu, tá lá no nosso canal do YouTube. O canal do YouTube é a Abrada Oficial também. Nós já tivemos diversas visualizações. E nos dias 4 a 6 de janeiro, nós teremos o nosso curso de como começar a advogar no agronegócio. E muita gente perguntou por que a gente vai fazer em janeiro. Gente, o agro não tem recesso não. O agro não para e a gente não pode parar também. A gente tem que estar junto com ele. Ah, que legal que você está em Palmas, Juliane. Imagina o calor que deve estar aí nesse janeiro. Bom, gente, eu vi que a Casey entrou aqui. Eu já vou chamar ela. Hoje a gente vai ter um bate-papo super legal com a Casey. Ela tem uma experiência muito legal. Ela trabalhava numa instituição financeira quase 10 anos. Acabei de chamar ela aqui, vamos aguardar ela entrar. Bom dia, Casey, Bom como que você dia, tá? tô bem, e vocês? Tudo bem. Casey, tava já cantando a pedra aqui pro pessoal que você trabalhou quase 10 anos numa instituição financeira, que você vai contar todos os segredos pra gente que tem lá dentro. Mais ou menos. Bom, Casey, inicialmente eu queria dizer, te agradecer por você estar aqui com a gente, separando esse fim de ano, muita gente viajando, aproveitando as férias, você separou essa horinha para estar aqui com a gente, então é um grande prazer te receber. Eu vou pedir para você se apresentar, para o pessoal te conhecer. Sim. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade da Abrada para que eu pudesse estar aqui hoje, né? Nessa véspera de Natal, né? Agradecer a presença de todos. Então, eu me chamo Casey, eu moro em Itaiópolis, é uma pequena cidade aqui de Santa Catarina. Eu sou advogada, sou bióloga e atuei por aproximadamente 10 anos numa instituição financeira, numa cooperativa de crédito. Então, nos últimos anos eu atuava com a parte de recuperação de crédito, né? Como ela era uma cooperativa voltada para o produtor rural, né? Inicialmente ela era uma cooperativa de crédito rural, então o foco era o produtor rural. Ah, que legal, Casey. E eu tenho certeza que você tem uma experiência muito diferenciada. Nós aqui, pelo menos eu, a minha atuação é sempre do lado de cá, né? Eu nunca estive do lado de lá. Então eu vou te apertar um pouquinho para você contar uns segredos para a gente. Mas para a gente poder compreender, inclusive, como que funciona essa questão da cooperativa na sua região, Casey, eu queria te perguntar como que é a cultura aí. Porque a gente sabe que o Brasil é muito grande, né? Então a gente tem desde o Mato Grosso, onde são grandes propriedades. Aqui na nossa região as propriedades já não são tão grandes. E aí no sul elas costumam ser bem pequenas, né? Sim, tem uma variação, né? Não existe que. Não vou dizer que todas as propriedades são bem pequenas, mas existem alguns produtores grandes, mas às vezes não tem tudo numa área só. Às vezes eles têm algum pouco nessa um município, outros no outro, mas é uma. Existem produtores grandes também, mas a maior parte são produtores pequenos. A cultura aqui é soja, milho, feijão, alguns plantam trigo, né? E temos a cultura do fumo, também, e algumas frutas, algumas pessoas plantam verduras. Então varia bastante assim a cultura. Ah, que legal. E você falou do fumo. Eu, para ser sincero, eu não conheço muito do fumo. O fumo aí, ele é muito forte na sua região? Sim, é bem forte. Ele é bem. Aqui tem muitas pessoas que produzem, né? São pequenos produtores. Claro que existe o grande produtor de fumo, né? Porque ele consegue ser produzido numa área que não seja tão grande, porque às vezes ele tem uma área e ele não consegue produzir a soja, o milho em grande quantidade para valer a pena, né? Então ele produz o fumo, ele dá bastante trabalho, né? Agora tem algumas propriedades que já estão colhendo. Ele tem bastante trabalho braçal. Até foi criado algumas máquinas para fazer essa colheita, mas algumas dão certo, outras não. Assim, não existe nada ainda efetivo. A maior parte mesmo
é o trabalho braçal mesmo, a contratação de pessoas para ajudar ou a própria família está trabalhando nessa produção. E aí, geralmente, eu vou te perguntando, Casey, para mim poder compreender um pouquinho. Essas propriedades, você já falou que elas são pequenas e elas, eu imagino que com o fumo seja um negócio bem artesanal, né? Eu já cheguei a ver uma vez que eles viram as folhas para secar, tem todo um procedimento e demora. E isso demanda muita mão de obra, porque se é braçal, provavelmente esse procedimento deles não deve ser tão simples, né? Cortou um pouco a live ali, não consegui escutar direito a sua pergunta. Que eu falei que o fumo, eu imagino que ele seja um procedimento bem rudimentar, assim, é bem manual, igual o alho mesmo. O alho que a gente produz, ele é manual. Então, Sim. a pessoa planta dente por dente, ela corta dente por dente. E no fumo, eu vi uma vez, eu não sei se foi na televisão, acho que eu vi isso, foi numa propriedade, que eles colocam as folhas para secar e eles viram depois de um tempo. E isso é tudo manual, antes deles fazerem aquele rolo, né, que eles enrolam. É fumo de Sim. corda, né, que eles produzem aí. Tem o de corda, que é mais manual, mas não é tanto de corda. Eles produzem outros tipos. Tem a questão do fumo orgânico também, que são poucos que produzem por causa do risco, né? Olha Mas que é isso legal. mesmo, é bem manual, eles têm que colocar dentro da estufa para secar esse fumo. Então é bem manual mesmo e precisa de bastante gente para trabalhar. E como que funciona o crédito para esse pessoal, Casey? Porque fumo, para ser sincero, eu nunca vi. Eles conseguem ter acesso a crédito rural por ser fumo, né? Porque assim, o fumo ele é de certa forma um pouquinho desestimulado por questão de carga tributária, nananã, toda aquela questão. Eles têm acesso normalmente ao crédito rural? Sim, eles conseguem, depende da instituição, consegue alguma linha assim para estar financiando essa produção. Mas muitas vezes eles financiam direto com a empresa, com a fumageira. Às vezes ela acaba financiando, deixando para pagar na safra e depois vai descontando. Depende da empresa, sabe? Se a pessoa não quer. Porque às vezes não, é tão pequeno a produção que não quer entrar para financiar em um banco, porque precisa ter um histórico. Então, às vezes, acaba financiando direto com a empresa de fumo. Quando ela compra os insumos, e daí quando ela vai entregar no outro ano, que eles têm que fazer um contrato, quando ela vai entregar no outro ano, ele já vai descontando essa questão dos insumos que for necessário para aquela produção, porque eles têm uma estimativa, né? Então, eles vão produzir, vai ter aquele período, vai ter feito um contrato com aquela empresa, eles têm que entregar uma determinada quantidade. Então, isso já é fechado com aquela empresa. Claro, existem pessoas que plantam sozinhos, aí eles vão ter aqueles que eles chamam de atravessadores, que vão comprar, que às vezes a empresa não vai comprar além do que ela se programou, que às vezes eles produzem um Entendi. pouco mais, né? Mas geralmente é isso. Eles também fazem, tem um seguro que uma empresa daqui faz também, porque aqui determinada agora, principalmente, às vezes ocorrem chuvas de granizo. Então, como o fumo ele Hum, tem uma folha grande, às vezes é muito complicado, porque ela pode destruir a lavoura, né? Então, existe um seguro, assim, que cobre, claro, não vai, às vezes, cobrir além do que era é, estimado, né? Vai conseguir dar um pouco para eles não ter tantas perdas, né? vai diminuir o prejuízo, na verdade, Isso, né? Porque o seguro normalmente ele não cobre integralmente o dano que a planta sofre. E isso que você está falando é muito legal, porque quando a gente fala do fumo, em que o produto é a própria folha, se você tem uma chuva de granizo, por exemplo, ele estraga o seu produto, o que é diferente talvez do milho. Se sim, estragar a folha, claro que a planta sofre um prejuízo, mas a espiga em si talvez não sofra sim. esse prejuízo. E esse pessoal, eles pegam, pelo que eu entendi, uma Souza Cruz da vida, né? Que é aquele pessoal que Isso. produz. Que eu, para ser sincero, eu acho que eu nem conheço outra empresa que produza fumo. A Stephanie está perguntando aqui, Casey, qual que é o outro tipo de fumo além do de corda? Ela não falou, mas eu acho que seja isso. Eu não me veio na cabeça o nome, mas é porque o de corda ele é mais artesanal, né? Então, para produzir o cigarro mesmo é utilizado Ah, outro fumo. aquele tipo de cigarro de palha, né? Aquele É, papagaio que o pessoal compra. esse é o fumo de corda, né? Que as pessoas vendem, às vezes, numa agropecuária. Não, daí o fumo produzido para produzir o cigarro que é comprado no comércio mesmo, aquele na. Aquele Marlboro mesmo. Isso mesmo. E as empresas, as fumageiras, tem a Souza Cruz, tem a Universal, tem a ATC, tem a Philip Morris. Então, tem várias empresas que trabalham.
esse mercado que, inclusive, eu não conheço, mas é até uma dúvida que eu fiquei, porque aqui no Brasil a gente sofre um grande autor falando que é a Philip Morris ali, ó, muito legal. Que eu acho que esse mercado, e os produtores também, consequentemente, eles têm um grande problema com o cigarro falsificado que vem do Paraguai, né? Sim. Porque, vou até deixar você falar melhor. Eu não sei como é que funciona isso lá no Paraguai, se é da mesma produção, né, que vem, se é das mesmas empresas, né, porque essas grandes empresas são bem conhecidas. Se você vai pegar aquele cigarro, né, você vai ver lá de quem é produzido e vai encontrar algumas dessas marcas. Até porque o fumo não pode ser produzido em qualquer local, né? Eu sei que aqui no Brasil, onde eu moro, é uma região muito boa. Tem no Rio Grande do Sul, tem até em Minas eu já vi que tem. Eu não sei se é Aqui na só a nossa fábrica, região tem. acho que a Souza Cruz tem ali. Mas a África, se eu não me engano, eu não sei se é os Estados Unidos, Canadá, que também está começando a produzir. E só que como até eu vi ali que alguém perguntou se é por quilo, ele é vendido por quilo. Então, e depende da classificação dele na hora da entrega, né, do produto. Então, ele vai ser classificado de diversas formas e isso que vai determinar o preço. E também depende da empresa. Então, são muitas variações que não tem como ter certeza, vai ser tanto, né? Então, o produtor, às vezes, ele fica bem numa situação complicada, né? Porque ele só vai saber o real preço daquilo a hora que ele for lá fazer essa entrega, né? E de Do certa produto. forma, quando o produtor ele fica na mão, se a gente pode falar assim, não na mão, claro, mas ele fica vinculado ao comprador, ele tem uma certa dificuldade de negociar. Sim. Porque, como você disse, ele chega lá no início do ano e vai lá na Souza Cruz, citando um dos exemplos, e fala: olha, eu preciso de 20, 30 mil para mim tocar a minha roça, que eles falam. E depois chega lá no fim, se ele for de uma qualidade tão boa, e se tá cheio o mercado, ele já fez a dívida, né? Isso é um É, grande problema. sim. E como ele depende muito do tempo, e como você mesmo falou, a questão da chuva de granizo, não sei se é muito comum ali, mas aqui, agora, infelizmente, existe. Claro, vai também trazer prejuízos para outras produções, mas eles às vezes estão colhendo e dá a chuva, né? Então, não tem o que fazer, né? Não tem como você se antecipar para resolver essa situação, né? Então, fica muito difícil para o produtor e é uma forma de subsistência dele. Ele acaba quase o ano todo tendo que ficar, que ele vai plantar ali na metade do ano, depende. É interessante que aqui a região tem regiões próximas, mas que dá uma diferença de alguns meses, né? Alguns já estão colhendo, outros já terminaram de colher, porque depende muito da questão do tempo. E o fumo ele Desse. produz só uma vez no ano, ou que vai mais de uma? Só uma vez. Só uma vez no ano. E o custeio dele, como é que funciona? Por exemplo, o custeio da própria cooperativa mesmo. Porque eu não sei se o fumo ele dá no mesmo ano, qual que é o ciclo dele. Se por exemplo, o produtor ele pega o custeio hoje, em 2000, vamos por 2021, né, que o ano já acabou. Sim. Então, ele vai começar a pagar mais para frente, ou ele já paga imediatamente um ano depois? É um ano. É É um um ano. ano mais ou menos. Ele vai pegar, ele paga, né, o do ano anterior e já pega para o próximo ano. Claro, isso vai variar de instituição para instituição, né? E se for, por exemplo, questão de investimento, vai ser para mais anos, né? Mas sempre vencimentos anual, não é vencimento nem semestral, porque ele vai produzir uma vez por ano. E como você falou que ele não usa maquinário, né? Porque o maquinário ele tem umas linhas de crédito, estrutura, não o maquinário em si, que dá assim 2 anos de carência, 3 anos de carência para você poder, como se fosse trabalhar com a máquina e ela se pagar. E a partir do terceiro, quarto ano você começa a pagar. Mas no fundo não deve ser esse o caso, pelo que eu entendi. Não, não, porque não tem muito claro. Vai ter, por exemplo, vai ter um trator. Daí é Sim. diferente, né? É um investimento mais alto, né? Mas geralmente é só para não consegue, por exemplo, mais alimentos, né? Que seria para uma linha para mais anos, Sim. recursos do governo, uns recursos mais a longo prazo, né? Que daí não se enquadraria. E, Casey, você falou do seguro, eu fiquei curioso. O seguro, ele de certa forma, nós sabemos da importância que ele tem. O governo, inclusive, esse ano, ele disponibilizou um pacote muito alto de subvenção de seguro para o produtor rural. Então, o governo está incentivando o seguro, até por causa de uma certa influência norte-americana, que lá eles asseguram as produções deles. Como que é isso aí na sua região? O pessoal tem o hábito de contratar seguro, ou só contrata se for forçado, ou ele já procura e fala assim, não, eu preciso garantir pelo menos um mínimo aqui para não ter problema. Sim.
eu vou generalizar, então não vou falar só da cultura do fumo, porque a cultura do fumo, como é só uma empresa que trabalha, pelo que Sim, até onde eu sei, não existe o subsídio do governo, né? Mas a questão do fumo, soja, milho, ele vai ter aqueles pequenos produtores que vão aderir ao Pronaf, que daí vem o Proagro, né? Que esse já é obrigatório. Mas existe, é uma cultura que ainda não estava muito, os produtores ainda não estavam muito procurando, mas se percebe que está aumentando, né? Até está sendo oferecido mais essas outras formas que tem, né, o subsídio do governo. Então, eu vejo que os grandes produtores aderem ao seguro, né? Porque é um benefício, principalmente a questão do trigo, depende da cobertura, né? Que ele tem uma chance muito grande, acho que a questão do vento, né? De sim. dar um problema lá na produção, mas isso vai, soja, milho, cada um, digamos, cada cultura vai ter as suas coberturas, né? Vai ter coisa que não vai cobrir, Sim, mas a gente vê que está aumentando sim a adesão, né, desses produtores para esse seguro que é subsidiado do governo. Claro, ele tem que ser um seguro que você tem que aderir de forma muito rápida, né? Porque o uhum. subsídio ele vai ser. As seguradoras elas têm aquele subsídio, então não é por muito Ele vai tempo. acabando, né? Isso. Então isso tem que ser de uma forma mais rápida para que eles consigam aderir. Eu acredito que é um benefício, né, para o produtor e sempre tem que estar, né, de olho nas empresas que seja o seguro, como se diz, né? Você paga para não utilizar, Para né? não usar, sim. Mas como a cultura, a agricultura é um risco muito grande, né? Porque ela é uma empresa a céu aberto, né? Então Sim. depende de Produtor, todos a os gente gosta de intempéries. brincar aqui no escritório que o produtor, além dos riscos normais que todo empreendimento sofre, que é questão de economia, por exemplo, uma pandemia que todos eles estão submetidos, o agro ainda é uma indústria a céu aberto, então ele tem interferência de fatores climáticos, tem Sim, embargos internacionais, vez ou outra a gente vê, não vai mais comprar carne do Brasil, então assim, o agro ele sofre esse tipo de problema ainda que é bem grave. E eu gosto sempre de perguntar do seguro para quem mora no sul, Casey, porque o sul em especial passou por, não vou falar crises, mas por tempos difíceis aí, né? sim, Às vezes muita seca, e isso acabou gerando um endividamento alto no produtor rural. sim, com certeza. É, na verdade, todo ano tem uma surpresa, né? E Até como nuvem de essas. gafanhoto, né? Esse ano teve. Sim, geralmente, como eu disse antes, é a questão das chuvas, ou chove demais, ou seca, e não vai afetar só a questão do fumo, né? Mas também todas as outras culturas que vai influenciar na produção em si, né? Claro que hoje os produtores, talvez de soja e de milho, tiveram um, um bônus, né? Que estão bem contentes esse ano, a questão do A dólar, saca que é explodiu, né? isso, mas que não esperavam, e não era algo que era previsto, né? Então, mas fora isso, eles também têm que produzir para ter esse benefício de conseguir um valor um pouco maior, né, pelo trabalho que eles têm. Então, é uma situação bem difícil e realmente agora eu vejo que a questão do seguro está sendo um benefício muito grande, né? E até não só para aquele produtor que vai aderir ao Pronaf, né? Mas as outras linhas de Pronamp e mesmo aqueles E, que não fazem financiamento, né? e isso que você falou da soja é um ponto interessante também. Eu não sei se está acontecendo aí na região de vocês, aqui onde a gente está trabalhando, isso está acontecendo muito. O produtor, ele vende a saca de soja cara. Hoje, basicamente, ninguém mais tem soja. Quem tinha já escoou, porque, assim, eles nunca haviam visto um preço tão alto de soja, então realmente tem que vender. Só que o dólar, ele não está recuando muito. Então, como os insumos são todos dolarizados, desde do adubo até os defensivos, é uma preocupação que vem tendo em relação à safra 2021, né? É, com certeza. Existe muita situação que a gente espera que se regularize, mas como você falou, se como diz a matéria-prima, ela tiver muito alta, também vai implicar bastante para o produtor rural e a questão dele. É um ano atípico, né? Como foi Sim, esse não, ano, até as coisas voltarem ao normal, né? e é um grande risco. E, inclusive, eu estava conversando com um produtor recentemente e ele me disse que está tendo dificuldade de negociação, porque, assim, nem é por má fé da revenda, mas ela já comprou matéria-prima com o dólar, por exemplo, a R$ 6.
Então não tem como ela repassar agora essa matéria-prima com o dólar a 5 para ele. Sim. Isso é um grande problema. Porque tem produtor que ele trabalha muito com a questão da soja, mas tem produtor que ainda trabalha com o dinheiro. Então ele acaba sendo afetado, de certa forma, por isso. Mas, Casey, eu queria, até a Letícia, no simpósio, ela falou um pouquinho sobre as instituições bancárias. Eu queria saber como que é essa relação aí, na experiência que você tem. Ela falou de forma bem contundente, muito legal, inclusive a palestra dela, quem não tiver assistido, está disponível no nosso canal do YouTube, que a instituição financeira ela passa por muitas dificuldades, que a intenção dela não é executar o produtor porque ela não tem interesse em terra, principalmente. Até com a nova lei do agro, a questão da alienação fiduciária entrou em pauta, que é uma coisa que tem preocupado muito. Eu queria saber como que vocês veem isso, como que é essa questão da negociação, se tenta de toda forma negociar, como mostrar a boa-fé do produtor que está endividado, como o advogado, nós que estamos aqui hoje te ouvindo falar, e inclusive na live, como que você orientaria a gente a conversar com a instituição financeira, ou aguardar a execução, não sei. Sim, eu sempre prezo pela questão administrativa, né? Eu acho que não vale a pena você entrar com ação, né, para tentar resolver alguma situação. Claro que a instituição financeira, como você falou, ela empresta dinheiro, ela quer o dinheiro, ela não quer o Sim, patrimônio do produtor de maneira nenhuma, né? Isso eu falo com experiência em uma cooperativa de crédito, que a cooperativa é o quê? Ela está ali para ajudar, são associados, né? Que estão ali, é o produtor que está associado que ele vai ter direito à participação nos lucros da cooperativa, né? Se ela tiver. Então, existem vários benefícios, diferente de um banco, né? Que o banco você vai lá, renegocia muitas vezes, ele vai te dar um desconto alto, mas ele também te cobrou um juro alto, né? Então, às sim, vezes, numa cooperativa você não consegue tanto, porque ela trabalha com uma realidade um pouco diferente, né? Ela não vai estar explorando tanto o produtor, porque ela conhece a realidade do produtor, né? Então, sempre foi tentado, de diversas formas, a negociação, né, antes. Mas, claro, se não tem, né, o que fazer, muitas vezes tem que ser entrado com a ação. Mas eu, né, hoje vendo as coisas de uma forma diferente, eu acho que o máximo que você conseguir tentar negociar para que isso, né, ajude o produtor, que demonstrar realmente quais foram as perdas que ele teve. Existem laudos, né? Tudo tem uma comprovação e tentar da melhor maneira possível fazer, né, um alongamento dessa dívida para que haja também uma regularização. Claro que o objetivo também de ajudar o produtor numa renegociação não é jogar também para 10, 20 anos, onde ele vai estar amarrado àquela situação por todo esse tempo. Mas que fique confortável, mas que também não traga dores de cabeça para que ele consiga produzir e levar a sua vida, porque muitas vezes aqui as pessoas elas pagam o mercado uma vez por ano. sim. Então, quando vencer as dívidas, vai vencer o mercado, o que ele vai pagar, né? Às vezes ele precisa pagar o mercado porque ele vai precisar comer o resto do ano, né? Onde Então, aperta primeiro, né? então, isso tem que ser bem analisado, né? E a gente vê que o produtor, a situação dele é bem complicada, né? Então, se sempre observar essas dificuldades que ele tem e tentar da melhor maneira possível, né? E a gente vê que a dificuldade, às vezes, que ele tem é de saber, para a gente, muitas vezes, claro, né, como profissional autônomo, a gente não recebe todo mês, mas nós temos Sim. essa consciência de que precisamos nos programar para aquela situação. E eles, dependendo da produção, é uma vez por ano que eles recebem, eles têm que diluir isso, Em né, 12 meses. e subsistência, né, para que ele possa continuar sobrevivendo. E isso que você fala é muito legal, porque, assim, quando a gente fala em crédito rural, o Manual do Crédito Rural ele traz algumas possibilidades de alongamento de dívida. Só que o produtor também não pode dormir no ponto, porque senão ele não vai ter como comprovar isso, né, Kay? Sim, às vezes também não utilizar esse objetivo em qualquer situação, né? Sim, Ver realmente a real necessidade, porque o Manual do Crédito Rural ele vai trazer essa situação, mas aquelas dívidas que são referentes ao crédito rural, mas e sim. aquelas que não são? É o crédito comercial, né? Porque isso, digamos, é uma fase, né, do produtor. Então, e tem a questão também, eu vou lá, eu vou renegociar tudo, mas e qual que vai ser a contrapartida da instituição financeira? Ela vai continuar me concedendo crédito ou ela vai trancar, né? É uma Ela vai te situação colocar bem... como que chama aquele cadastro que o banco tem, que eles colocam? Eu esqueci o nome. O Bacen?
Não, é um cadastro da instituição que elas é interno das instituições financeiras. Elas colocam o nome do produtor, ele não consegue pegar depois crédito. Ah, antes disso, porque eu só queria que você esclarecesse para o pessoal, porque muita gente talvez não entenda. Qual que é a diferença quando a gente fala crédito rural e quando a gente fala crédito comum? Porque aqui eles falam assim, olha, porque tem o alongamento ali por questão de perda de safra, frustração, enfim, ela serve no crédito rural, mas no que não é, ele não serve. Queria só que você explicasse para o pessoal, para eles ficarem, para eles entenderem o que você está dizendo. Entendo. É assim. Então, o crédito rural são aqueles juros que são determinados pelo Plano Safra, né? Que é subsidiado pelo governo, são umas taxas bem pequenas, são o Pronaf, que a pessoa consegue, né? Os produtores conseguem aderir. E o crédito comercial é aquele igual a gente pega, um crédito pessoal, para financiamento de carro, que é uma taxa que não é tão atraente, digamos assim, né? Que o produtor, ele, por mais que ele pague anual, mas muitas vezes ele não consegue isso para comprar um carro, né? Mas, Sim. claro, vai conseguir isso para comprar um trator, que também vai estar dentro do crédito rural. Então, São é recursos basicamente são recursos de repasse, a gente pode falar isso. dessa forma. Porque, assim, pessoal, o que ele está falando é o seguinte: você pode pegar o crédito na instituição, tanto o recurso de repasse, que é considerado crédito rural, e tem esses programas vinculados ao Plano Safra, quanto um crédito normal. E você pode plantar com os dois. Só que só aquele que você pegou vinculado ao crédito rural que você vai poder renegociar nesses termos que ela está falando, por exemplo, na frustração de safra. Sim, isso mesmo. Então tem que ter esse cuidado e também não propor, muitas vezes, assim, você tem o benefício lá no Manual do Crédito Rural, nossa, né? Vamos atuar nessa área, vamos fazer, vamos. Mas, claro, as instituições também precisam, né, de estar sobrevivendo. E, claro, a gente sempre tem que estar do lado do produtor rural, né, para trazer um benefício para ele, para tentar fazer essa renegociação, utilizar desses meios, mas de forma segura. Para não, daqui a pouco, você está fazendo uma renegociação, pensando que você vai utilizar, vai estar ajudando ele, vai estar alongando uma dívida para sabe Deus quantos anos, e ele está lá, que ele vai ter todo aquele tempo para pagar e não sabe como fazer. Né? Tudo tem que estar de acordo, tem que olhar essa questão do fluxo de caixa do produtor, ver se realmente quais são as suas dificuldades, ver todas as dívidas, né? Porque você olha uma instituição, mas na outra ele também está com problema. Então sempre tem que analisar essas diversas frentes para que você possa estar auxiliando e não muitas vezes jogando ele no buraco de vez, né? Porque tem Sim. essa situação também, né? Porque É, você não e vai. quando e um negócio que eu acho legal também, que desculpa até te interromper, só para não perder o fio da meada, Sim, é conversar com o seu cliente e quando você sim. renegociar e fechar um acordo com o banco, saber se ele realmente tem condição de cumprir aquele acordo. Isso é muito importante. Porque para daí chegar lá, ano que vem, tá, beleza, esse ano não paga nada, consegue carência, mas chega lá ano que vem, não tem dinheiro novamente. Aí, É, até que ponto a instituição financeira, na verdade, tem interesse em renegociar uma renegociação que já foi frustrada, né? sim. E daí você vai prejudicar ele, porque você vai renegociar, vai ser a renegociação da renegociação. Claro, a gente sabe que existe diversos entendimentos em relação a isso, existem diversos benefícios, mas você também tem que olhar, né, a ponto de eu estou renegociando para ajudar ou é para piorar a situação do produtor, né? Porque daqui a pouco você coloca um bem dele em garantia, né, que vai dar tudo certo e de repente não dá, né? Porque ele depende muito dessa sazonalidade, né? Das questões climáticas também. E isso que você está falando realmente, a gente tem que jogar junto, né? Eu Sim, até falei na última live que eu fiz que o nosso papel como advogado, na verdade, ele é de conciliar interesses, tanto do é, produtor quanto da instituição financeira. Porque do mesmo jeito que o produtor precisa plantar, a instituição financeira precisa girar o caixa dela. E é a sim, atividade dela, querendo ou não, é emprestar dinheiro e ganhar em cima dos juros. E não tem sim. nada de errado nisso, claro que se não tiver irregularidades, né? Mas, Keise, uma outra pergunta que eu gostaria de fazer, que eu inclusive recebi no meu direct ontem, da live. A pessoa me perguntou assim: olha, eu tenho muita dificuldade em compreender quando eu notifico extrajudicialmente, no caso, a instituição financeira ou não, na questão da renegociação. Porque ele falou assim: olha, eu não sei se eu vou lá com o meu cliente, sento e converso com o gerente, por exemplo, ou se eu notifico por AR, né, que é a notificação padrão que a gente tem. Olha, existem vários entendimentos, depende da instituição. Vai ter aquela Entendi. instituição que você vai lá, você vai ter acesso ao gerente e você vai conseguir conversar. Vai ter aquela instituição que você não vai ter essa possibilidade. Então você vai ter que ter uma comprovação de que você notificou. Claro que se você for seguir
o que está discriminado no manual de crédito rural, você vai ter que seguir aqueles passos para que você, se caso não conseguir acordo, para que você tenha um acordo na via judicial, né? Mas eu acredito que vale muito a pena você ver primeiro, né, qual que é a melhor situação, né? Isso é o meu entendimento, porque eu prezo muito pela questão, sem você precisar ficar entrando com ação por qualquer motivo, tentar resolver as coisas da melhor maneira possível, para que ela se resolva de uma maneira mais rápida, né? Porque às vezes vai entrar com uma ação, vai te esperar, daqui a pouco aquilo lá fica parado e não vai para frente e não vai estar ajudando em nada, né? Então eu, né, tenho essa opinião e penso dessa forma, né? Quanto mais você tentar ir por bem, é melhor. Claro, dentro das regras, e se você vê que não estiver prejudicando o produtor. É. Isso é claro, né? E na dúvida, seguir o passo a passo do manual, né? Isso, nas questões de crédito rural, né? Nas outras, claro, você vai Sim. ter que fazer as notificações normais, né? Mas As notificações, na verdade, a gente faz mais por precaução mesmo, só para a gente ter uma comprovação, porque às sim, vezes a gente vai lá e conversa com o gerente, depois como que você comprova que o testemunha, enfim, é muito mais simples a sim. notificação. E até na hora que você for conversar, você pode fazer uma notificação e pegar a assinatura, né? Se você tiver Sim, essa possibilidade, né? Para não precisar, né, fazer por aí. Mas isso vai de instituição para instituição, né? Porque a gente sabe que às vezes os bancos que são privados, você não tem essa liberdade de você ir lá e negociar e conversar, né? Então você tem que achar alguma maneira de ser de entrar em ouvido, né? contato. Isso é verdade. E bancos privados, eles também disponibilizam crédito rural, né, Case? Sim, alguns bancos privados disponibilizam. Eu acho que o Bradesco disponibiliza, né? Eu sei que a Caixa, claro que a Caixa não seria só um Pouca, né? banco privado, né? Mas é um banco público. Mas a Caixa, o Banco do Brasil, eu não sei se a Itaú, não O tenho Itaú, acho que não. certeza. Eu acho que o Bradesco disponibiliza. O Itaú, acho que não. Eu lembro que tinha algum desses outros bancos que estavam começando a atuar também nessa área, mas eu não Eu me acho que recordo até o agora. Banco Inter, que eu acho que eu vi uma reportagem, eu não sei se está funcionando ainda, que eu vi até um negócio na internet falando que o Banco Inter, aquele laranjinha, sabe? Ele vai Sim, começar a ofertar crédito rural. Achei interessante e fiquei até com uma dúvida de como que eles vão proceder à questão do projeto, porque assim, eu vou até pedir você para explicar direitinho como é que funciona, gente, porque o crédito rural, você não vai lá no banco e fala, olha, eu tenho tantos bens, eu preciso de tanto de dinheiro. Você tem que levar todo um procedimento, né, Case? sim, vai precisar do projeto técnico, né? Que é feito no agrônomo ou técnico agrícola, né? Na instituição que eu trabalhava existiam os técnicos que trabalhavam lá dentro, mas também tem aqueles que trabalham, que são autônomos, que você vai poder, Terceirizados, né? os terceirizados, para fazer essa, né, elaboração desse projeto, para conseguir, para viabilizar, né, esse financiamento. Esse projeto nada mais é, gente, que você fala assim, olha, eu vou plantar X hectares de soja, eu preciso de tanto de dinheiro. A plantação vai ser em tal lugar e eu preciso do dinheiro para isso, para aquilo e para aquilo. Na verdade, ele é bem simples, né, Casey? Sim, só as descrições ali para dizer, realmente é necessário isso para você produzir, né, essa, essa quantidade de hectares, e, enfim. E alguns bancos pedem o envio de nota fiscal para comprovar que comprou o produto, né? Ou às vezes o que pague diretamente a revenda, isso é muito comum. A Denise É, tá até pergunta. Ah, pode falar, Casey, depois eu faço a pergunta. não, varia realmente, depende da política da instituição, né? E isso é legal você falar, porque apesar do crédito rural ele ser porque ele é fomentado pelo governo, pelo BNDES, cada banco tem uma política diferente para tratar o recurso que vem de repasse, né? Sim. E tem as instituições que trabalham com o recurso próprio também, né? Elas atuam Sim. nessa área, o juro não é tão barato, mas também não é tão caro, que elas utilizam dos recursos próprios dela para estar financiando, né, Inclusive muitas cooperativas, né? Elas atuam muito com recurso próprio e os juros das cooperativas muitas vezes são muito mais atrativos do que o dos bancos tradicionais. Sim, com certeza. E até às vezes, mesmo por não ser, talvez às vezes o juro em alguma situação não é muito atrativo, mas os benefícios que você tem, né? Se ela vier dar lucro, Sim, você vai ter retorno, né, no porque associado. geralmente a reciprocidade como cooperativa pede para a gente é assim, compre X cotas. Ou não é compre, né? Integralize, né? X Isso. cotas do banco.
Agora, quando você vai, por exemplo, em outro banco, ele geralmente pede um título de capitalização. Aí você fica aquele negócio lá, 1 ano, 2 anos, no fim você tira Sim. menos que colocou e aí você fica um pouquinho frustrado. É. E às vezes, na verdade, o título não é nem a. O objetivo dele não é você se associar ao banco, né? Lá você vai ter só as despesas, né? Não, e o título esses dias foi até engraçado. Eu fui com a Lohane no lugar e a pessoa estava tentando vender um título de capitalização para a gente. E eu fiquei prestando atenção em como que ele estava tentando me vender esse título. E eu percebi o seguinte: o negócio não fazia nem tanto, nenhum sentido para ele, inclusive, que ele ficava que eu falei assim: olha, mas não faz sentido. Se eu investir em tal lugar, eu ganho mais. Ele falou assim: mas aí você não tem acesso ao sorteio. Aí eu pensei, gente, se eu tô comprando é uma rifa, então, não é um título Sim. de capitalização. É, senão você não vai ganhar. Exatamente. Mas a Denise está perguntando aqui se você pode dar outra coisa além da terra em garantia para, por exemplo, um crédito rural, algo do tipo. Depende do que você é financiado, né? No caso de crédito rural. Porque se for pecuário, você vai deixar o gado. Né? Se for a lavoura, você vai deixar sacos de soja. Se for o milho, fardo de fumo. Depende, né? Daí vai variar as garantias. Vai ser penhor, vai ser alienação. E Depende dependendo do muito da valor instituição financeira, né? e do valor, né? Conforme o valor, eu acho que eles só aceitam se for hipoteca ou hoje a alienação, no caso, né? Sim, isso aí. Não, legal. E a Lilian tá falando aqui, ó, que eu acho que ela tá até se referindo ao Banco Inter, né, Lilian? Que ele vai fazer tudo, o procedimento todo pela internet. Que legal. Uma boa novidade, ainda mais nesses tempos Uhum, pandêmicos que a sim. gente está vivendo, né? É, E, com Casey, certeza. pode falar. Não, com certeza. É que aqui dá uma Que- travada, sabe? Eu acho que a minha internet não tá muito legal. Não, mas sempre dá um delay mesmo. E é legal esse negócio do delay, porque até conforme a gente fala, às vezes o comentário sai 1 ou 2 minutos depois. A gente lê o comentário e fala assim, gente, o que será que essa pessoa está comentando? Porque a gente não lembra mais o que estão falando. Sim. Mas isso é muito legal. Mas, Casey, gostei muito de saber esse negócio aí. E me conta aqui, esse pessoal que trabalha com fumo, eu tô focando no fumo porque eu achei muito legal a diferença, apesar de não fumar. Sim. Eles têm muitos colaboradores, esse pessoal trabalha registrado, formalizado, ou é sistema de parceria? Então, depende da propriedade, né? Às vezes tem propriedades que precisam de muito, às vezes eles trabalham, pegam muitas pessoas para trabalhar assim. O produtor grande, às vezes, pode ser que tenha 1 ou 2 pessoas registradas, mas é muito difícil, né? A maior parte trabalha por dia, vai lá, faz o que tem para fazer, vai embora, ganha os benefícios, né? Às vezes tem que dar almoço, lanche da tarde, ganha por dia. Então ele varia, né? A maior parte, E, eu não sei, a maior parte eu acho que não é registrada. e demora muito para colher uma lavoura de fumo? Por exemplo, 1 hectare de fumo. Não sei se é 1 hectare inteiro de fumo, como que eles fazem. É que não é, ele vai por partes, sabe? Vai sendo feito Ah, por, ele vai chegando no ponto em um período diferente, por exemplo. primeiro tiram, eles falam do bacheiro e depois vai subindo, sabe? Olha Ele que legal. não é tirado tudo de uma vez. Não é igual a soja, né? Que você vai lá, passa e Isso, pronto. isso. É, não, não é. Ah, que legal. Casey, muito legal esse bate-papo com você aqui hoje. E eu queria, eu tô todo final de live, eu tô fazendo algumas perguntinhas para quem está aqui com a gente, só para a gente poder entender um pouquinho o que vocês estão achando da Ábrada. Gente, a Casey, ela faz parte tanto da Ábrada quanto da nossa mentoria e ela já tá voando, já, já deu para ver, né? Ela entende muito, ela trabalhou quase 10 anos na instituição financeira. E, Casey, eu queria te perguntar, desde que você entrou na Ábrada, o que que você mais gostou que você viu lá dentro? Ah, eu acredito que eu não sei nem por onde começar, porque são tantos benefícios, né, que é trazido para o associado, além da questão da mentoria, que faz você se movimentar, né? Você sair do lugar daquela situação de conforto que você pensa, não, vou deixar para amanhã, então você está sempre tá ali com, né, com você, com a Lohane, e tá incentivando a gente a fazer, a agir, né? E sem contar a plataforma, né, que você tem todas as aulas ali gravadas, o que você precisa de tudo, né? Contratos, todas as informações, tem a questão da comunidade lá também, que você precisa de alguma dúvida, tem bastante gente disponível. Então, assim,
É uma comunidade, assim, incrível, que faz realmente você se sentir uma família. Você é tratado como alguém da família. Ah, que legal, Keise. Eu fico muito feliz de te ouvir falando isso. E a gente vai continuar crescendo, se Deus quiser. E, Keise, a outra pergunta que eu tô fazendo para todo mundo é o seguinte: se lá em janeiro você soubesse que ia rolar essa loucura toda esse ano, pandemia, enfim, que ia fechar tudo, o que que você teria feito diferente se estivesse lá na sua bola de cristal, lá em janeiro? Hum, Eu adoro a cara eu, das pessoas quando eu faço essa pergunta. eu acho que iria focar em outras formas de atendimento, né? Porque ali Já vi. no início não teve muito a possibilidade desse contato, né, com as pessoas, mas iria gerar outras formas de atender esse público, né, e se tentar divulgar, né, porque hoje a gente tem a possibilidade de atender o, vamos dizer, o mundo inteiro, né, estando em casa, Sim, teria feito diferente. que legal, Keise. Keise, queria te agradecer muito por disponibilizar esse tempinho para estar aqui com a gente. Foi uma delícia conversar com você. Obrigado por passar um pouquinho da sua experiência para a gente, sua tão rica experiência. Eu que agradeço pela oportunidade, né, com certeza essas lives faz a gente sair agora, literalmente, da zona de conforto, né, e trocar essas experiências, né, com certeza muitas pessoas que fazem parte quando você assiste, você sempre tem algo de bom para trazer e também para absorver. Sem dúvida. Keise, muito obrigado. Gente, vou só dar os últimos recadinhos, agradecer a Lilian por sempre participativa aqui com a gente, é um amor de pessoa. A Lilian que eu acho que vai estar com a gente amanhã, Lilian. Eu não sei que dia que ela vai estar com a Lohane. Não sei se é amanhã, acho que é. Bom, gente, obrigado, Denise, também, que está aqui com a gente, a Maísa, nossa família está toda aqui, aproveitando esse bate-papo gostoso que a gente teve. Gente, gostaria só de avisar que é um prazer ter vocês. Esse 2020 foi muito gostoso para nós aqui da Abra. Nós conhecemos gente pra caramba. A Aline tá falando ali que é dia 28. Gente, e pior que só gente legal, viu? E nem é puxando o saco de vocês, não. Mas foi uma delícia esse 2020. E 2021 a gente já vai começar no dia 4 com o nosso curso de como começar a advogar no agronegócio. Quem quiser se inscrever, o link está aqui na bio. A gente vai passar um passo a passo de como iniciar nessa carreira, como achar o cliente, enfim, como trazer soluções técnicas aliadas à realidade. Vai ser um prazer receber todos vocês lá. Na quarta-feira a gente vai abrir as inscrições para nossa família Abada, que é para você conhecer um pouquinho mais da Casey, da Lilian, da Denise, da Maísa, que estão todas lá dentro. Então, muito obrigado, gente. Uma boa tarde. Feliz Natal. Que Deus abençoe todos vocês. Muito obrigado, Casey. Manda um abraço pro seu marido e um beijinho para sua filha. Obrigada, vocês também. Até mais. Até, tchau, tchau.